Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Caroline e nesta aula nós vamos ver a respeito do conto. Quais são os objetivos da aula? Ler e analisar um trecho de um conto, identificando elementos constitutivos da narrativa e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto. Inferir o sentido e reconhecer efeito de sentido de palavra e expressão. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão é decorrente da exploração de recursos morfossintáticos. Você sabia que Guimarães Rosa foi um importante escritor brasileiro? Já ouviu falar dele? Que tal saber um pouco mais sobre esse escritor modernista? Vamos observar a imagem que está aqui na tela. Essa imagem é a do sertão. Guimarães Rosa foi um dos autores que mais se preocupou em falar sobre o sertão. Mas não é o sertão do Nordeste brasileiro, não. É o sertão de Minas Gerais, sertão de Goiás, o interior do nosso país. Guimarães Rosa foi um autor pertencente à terceira geração do modernismo, diplomata preso em Hamburgo na Segunda Guerra Mundial. Antes de ser um grande escritor e diplomata, ele era muito preocupado com as questões sociais. Por isso, a sua literatura é diferenciada. É uma literatura que mostra os recônditos do nosso país, que mostra a cultura de pessoas até então esquecidas, até então que ninguém se falava. Isso vai ser a característica principal da obra do Guimarães Rosa. Eu tenho aqui uma lista das principais obras dele. Dentre essas, 1946, a obra Sagarana, que é um livro de contos muito famoso dentro da nossa literatura. E a sua obra-prima, Grande Sertão Veredas, publicada no ano de 1956, que foi depois adaptada para a televisão e até hoje é muito comentada dentro da literatura. Características gerais da obra de Guimarães Rosa. A prosa dele possui engajamento político-social. Toda vez que se fala em uma literatura engajada, é uma literatura preocupada não apenas em contar uma história por si mesma, é uma literatura preocupada em fazer com que você reflita, você, leitor, reflita a respeito de problemas sociais, problemas que acontecem na nossa sociedade. E Guimarães Rosa foi um dos autores que mais se preocupou com isso. Literatura regionalista. Lá no slide eu mostrei para vocês uma imagem do sertão. Então, Guimarães Rosa vai mostrar o interior do nosso sertão, o interior de Minas Gerais, de uma maneira diferente. Vai mostrar os seus costumes, vai mostrar as suas riquezas, mostrando um lugar mágico, diferente, em que histórias fantásticas podem acontecer lá. Coloquialidade. Quando se fala em coloquialidade, se fala em linguagem do nosso dia a dia, uma linguagem próxima daquilo que a gente fala. E ele vai colocar muito bem nas suas obras a maneira como o povo fala, a maneira como o sertanejo fala. Vamos ao conto Famigerado do Guimarães Rosa, um dos mais conhecidos dele. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Leia o fragmento em destaque e responda. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. A pergunta é a seguinte. Ainda nesta passagem, é possível reconhecer o espaço em que se passa essa história? Aponte textualmente um índice que indique a localização da narrativa. Vamos para essa primeira atividade. Podem pensar aí.
Conseguiram identificar o espaço da história? Relendo esse trecho, nós temos uma palavra que eu acho que é a única palavra que vai dar uma ideia de espaço para nós aí. A palavra é arraial. Então vamos lá. A localização exata é impossível determinar, uma vez que a única coisa que nós temos é arraial e em casa também. Eu falo arraial é algo mais abrangente, em casa é um local mais específico. Mas com essas palavras em casa, mas principalmente com a palavra arraial, nós temos certeza que não é um ambiente urbano, é um ambiente rural, mais afastado, uma vez que o significado da palavra arraial é esse, né? Arraial é uma vila, é um local afastado da cidade. Continuando a leitura, um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse, homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Atividade 2. Olhando esse trecho, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance, insolitíssimo, tomei-me nos nervos. A pergunta é a seguinte: formamos palavras de várias formas. Contudo, os processos mais comuns são de derivação e composição. Retire dessa passagem 2 palavras que representam cada um desses processos e explique qual é o efeito de sentido desse recurso retórico. Vou deixar vocês responderem. Vejam que tem as 2 palavras pedidas para vocês colocarem em destaque, seriam equiparado e insolitíssimo. Vejam bem, vamos ver a primeira, equiparado. Equiparado é uma palavra composta por aglutinação. O que é isso? Quando eu junto 2 palavras para formarmos uma só e algum elemento delas, seja uma letra ou uma sílaba, cai. E fica apenas aquela palavra, isso se chama aglutinação, união de 2 palavras para formar uma em que algum elemento de uma dessas cai e fica de fora. Depois eu tenho insolitíssimo. Insolitíssimo está no grau superlativo sintético. Toda vez que eu uso íssimo é o grau superlativo. E eu vou acontecer o seguinte, vai ser um neologismo, porque insolitíssimo significa muito insólito, muito ruim, muito pesaroso. Continuando a leitura, seu cavalo era alto, um alazão, bem arriado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Nenhum se apeava, os outros tristes 3 mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos, coagidos sim. Isso por isso que o cavaleiro solerte tinha o ar de regê-los. A meio gesto, desprezível, intimaram-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Valendo-se do quê?
o homem obrigara os outros ao ponto donde seriam menos vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga, sem contar que, unidos assim, os cavalos se apertando, não dispunham de rápida mobilidade. Tudo enxergara tomando ganho da topografia. Os três seriam seus prisioneiros, não seus sequazes. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso, eu não tinha arma ao alcance. Tivesse também, não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo e a extrema ignorância em momento muito agudo. O medo. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. Vamos agora para o nosso quiz. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor traduz o cavaleiro. O trecho é: aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Qual é a alternativa correta? Letra A, homem perigoso, de baixa estatura moral? Letra B, homem esquisito, de roupas típicas? Vou deixar vocês pensarem aí. Conseguiram? Vamos lá para a resposta? Letra A, homem perigoso de baixa estatura moral. Foi o que ele colocou de escuma do bofe. Viram como a linguagem é diferente? É a linguagem típica, linguagem regional. E é dessa maneira que o Guimarães Rosa vai colocar nas suas histórias. Continuando a leitura, disse de não, com quantos costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a descansar na cela. De certo relaxava o corpo para dar-se mais à ingente tarefa de pensar. Perguntei. Respondeu-me que não estava doente, nem vindo à receita ou consulta. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais longe, talvez São Franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma. Mas avessado, estranhão, perverso brusco, podendo desfechar com algo, de repente por um és não és, muito de macio mentalmente, comecei a me organizar. Ele falou, eu vim perguntar a vós me ser uma opinião sua explicada. Vamos para a atividade 3. Leia o fragmento em destaque e responda. Perguntei,
Respondeu-me que não estava doente, nem vindo a receita ou consulta. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais longe, talvez São Franciscano. Este eu protagonista que narra a história é alguém letrado ou instruído? Qual é o seu ofício? Como se pode chegar a essa conclusão? Podem fazer aí. Conseguir identificar se esse narrador da história é letrado ou não? Conseguir identificar qual é o ofício dele? Vamos lá. Perguntei, respondeu-me que não estava doente. Qual seria o motivo de alguém dizer para uma pessoa que se estava doente ou não? Nem vindo a receita, no caso, receita médica, ou consulta médica também. Então, o que tudo indica, o narrador, que é em primeira pessoa, é um médico. E, uma vez sendo médico, é óbvio que é uma pessoa letrada, bem mais do que aquele homem que veio ali falar com ele naquele momento. Vamos continuar. Sobressalto. Damásio, quem dele não ouvira? O feroz de histórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. Constando também, se verdade, que de para uns anos ele se serenara, evitava o de evitar. Finse, porém, quem em tais tréguas de pantera? Ali, antenasal, de minha palmo, continuava. Saiba vós me ser, que na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso, saiba que estou com ele à revelia. Atividade 4. Leia o fragmento em destaque e responda. Damásio, quem dele não ouvira? O feroz de histórias de léguas com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. O antagonista é finalmente nominalizado e trata-se mesmo de homem muito perigoso. Assim, o confronto entre o protagonista e antagonista enseja não apenas uma tragédia física. Que outra tensão se desdobra desse encontro? Vou deixar vocês resolverem.
Vamos lá, pessoal. Respondendo à pergunta, que outra tensão se desdobra desse encontro? Primeira coisa, além do homem estar se deparando com um assassino à sua frente, o principal problema ali é o seguinte: a questão social, a questão de estudo. Nós temos um homem letrado, nós temos um médico formado de um lado, e do outro lado nós temos o antagonista da história, o vilão, que é um homem sem estudo e que resolve as coisas do seu jeito, ou seja, como diziam na época, na bala. Então a primeira diferença que vai aparecer aí é esse mundo letrado e o não letrado. E essa diferença de estudo faz com que as pessoas ajam de maneira diferente, tendo aí um mundo civilizado e um mundo não civilizado. Agora eu vou perguntar para vocês, como será que essa história acaba? Vocês vão descobrir aqui no site que eu deixei para vocês do Conto Brasileiro, um dos mais conhecidos do Guimarães Rosa. O que aprendemos nessa aula? Lemos e interpretamos um trecho do conto Famigerado de Guimarães Rosa, e é um dos contos mais famosos desse autor. Famigerado faz parte de uma das obras mais famosas dele. Ele vai ser bem conhecido pelas suas obras falando do sertão. E todas essas obras que falam do sertão, a grande maioria delas são contos curtos que trazem para nós um pouquinho da cultura dessa gente, um pouquinho da maneira de falar dessa gente. Compreendemos o funcionamento dos processos que formam neologismos. Falou em Guimarães Rosa, falou em neologismo, palavras diferentes. Aprendemos um pouco mais sobre o autor e o contexto da sua obra e estudamos elementos da narrativa. Obrigada, pessoal, e até a próxima!